Olá, muito boa tarde e votos de um feliz ano novo. Diálogo entre gerações, educação e trabalho são três caminhos para a paz que o Papa Francisco aponta na mensagem para o primeiro dia do ano, o Dia Mundial da Paz, e que são o ponto de partida para o diálogo neste programa com Dom Américo Aguiar. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estar connosco e votos de um feliz ano também, neste novo ano. Começamos por esta mensagem do Papa, vamos depois ao Ano Europeu da Juventude e também, claro, à preparação da Jornada Mundial da Juventude. O roteiro para esta nossa conversa, começando pelas propostas do Papa, que são, por certo, propostas para os dias de hoje, ganham atualidade também por causa do contexto pandémico que vivemos. Sempre. Ora, bom dia, boa tarde, boa noite, mediante a hora que nos vão ver, atendendo à possibilidade de encontrarem este programa nas diversas plataformas, como é digitalmente moderno agora falar. Queremos sublinhar o nosso desejo de uma entrada feliz e abençoada neste novo ano para todos, principalmente aqueles que, enfim, durante o ano 2021 viveram alguma dificuldade maior e que agora abriram o coração ao novo ano, pedindo a bênção de Deus para que tudo corra melhor do que aquilo que terá sido, porventura, o ano que passou. E não podemos deixar de falar daqueles que se empenharam verdadeiramente nesta luta contra a pandemia, que infelizmente continua a acompanhar-nos. Infelizmente tivemos que, digamos, voltar atrás no confinamento, voltar atrás nas regras que estávamos já a tentar abandonar, mas a vida é assim mesmo e sabemos uma coisa, todos juntos seremos capazes de ultrapassar este desafio que é colocado a toda a humanidade. E o nosso querido Papa Francisco, mais uma vez, nos oferece caminhos novos, digamos assim. Aliás, caminhos é uma das palavras que começámos a associar a muitas das mensagens do Papa Francisco, e esta, para o Dia Mundial da Paz, aliás, uma tradição que vem do nosso saudoso querido Papa São Paulo VI, anos 60, 68, Sim. salvo erro, e que desta vez nos apresenta então estes caminhos, estes itinerários daquilo que o Paulo já lembrou, seja o diálogo entre gerações, a educação e o trabalho. Caminhos, itinerários, ferramentas que nos podem ajudar a levar a uma construção de uma paz duradoura. Nós podemos às vezes julgar que são lugares comuns, não é? O falarmos do trabalho, o falarmos da educação, o falarmos do diálogo entre gerações, mas infelizmente todos os dias estão colocados à prova. E nós temos às vezes que ter a grandeza de coração de olharmos para além daquilo que é a realidade portuguesa, de olharmos para o mundo e ter noção que as mensagens do Papa, os recados, porventura, que o Papa nos envia, não são para Portugal de um modo especial, às vezes são, mas são sempre para todos e são sempre para o mundo, para esta tal fraternidade humana a que o Papa nos desafia permanentemente. E com apelos muito concretos, por exemplo, quando o Papa diz menos dinheiro para armas, mais para a educação. Nós temos a oportunidade, neste tempo de pandemia, aliás, a pandemia ensinou-nos tantas coisas boas que a humanidade, que esta fraternidade humana pode fazer, e fomos testemunhas da capacidade do mundo inteiro se reunir, cada um dar uma parte de financiamento para descobrirmos rapidamente uma vacina para o mundo inteiro. Mas, infelizmente, não fomos capazes de a distribuir pelo mundo inteiro. E temos novamente os ricos e os que podem com vacinas a sobrar e aqueles que, infelizmente, não têm capacidades sem terem a vacinação, que é urgente e necessária. E como diz o Papa, como diz o Presidente americano, a necessidade e a urgência de fazermos chegar a vacina a todo o mundo para que também a pandemia possa ser derrotada, porque é uma das partes que é necessário que aconteça, que o mundo todo tenha acesso a essa vacinação. E não está relacionado, peço desculpa, não está relacionado com a mensagem do Papa diretamente, mas como é que o Dom Américo acompanha tantas manifestações contra a vacinação e contra medidas para travar a pandemia? Eu penso que podemos alicerçar isso naquilo que é o medo pelo desconhecido, não é? Nós estamos, sempre que acontece qualquer coisa a nível mundial, há sempre umas histórias, umas cabalas, umas teorias de conspiração, sempre, isso é normal. Agora, o que não era normal é a majoração que as redes sociais fazem desses acontecimentos e desses eventos e dessas possibilidades. Nós temos que respeitar sempre opiniões diferentes, eu acho que sim. Se alguém é contra a vacinação, se alguém é contra, enfim, medidas que são tomadas para o bem de todos, acho que devemos respeitar e, do mesmo modo, quem é contra tem que respeitar aqueles que são a favor. O que temos acontecido e que não era normal é alguma violência, enfim, narrativa e alguma violência física em algumas partes do mundo, quer em relação à vacinação, quer em relação àquilo que é
enfim, o que está aberto em diálogo em muitos países com a imposição da obrigatoriedade da vacinação. Mas isso, felizmente, não é um problema português, porque a adesão dos portugueses à vacinação, quer agora, quer historicamente em relação à vacinação, tem sido uma adesão quase total e é de felicitarmos todos aqueles que têm essa dificuldade ou não. Em relação às crianças, temos visto que é um assunto mais sensível e eu compreendo que às vezes o pai ou a mãe não têm a mesma opinião. O que eu recomendo, se me é possível fazer alguma recomendação, é que não esclareçamos as dúvidas nas redes sociais e que façamos o esclarecimento das dúvidas junto dos médicos, dos profissionais de saúde, para podermos então decidir convenientemente, porque já estamos a ver que a vacinação dos mais novos e a vacinação dos mais velhos é uma mais-valia para lutarmos contra a pandemia. Regressemos à mensagem do Papa e esse apelo ao investimento na educação. O Papa lembra-nos que, infelizmente, há muitos investimentos dos Estados e daqueles que são os governantes, enfim, das nações, para os armamentos e para tantas outras coisas que poderiam e deveriam ser desviados para aquilo que é o investimento necessário e urgente na educação. Agora, temos também que ter consciência que há governos e há dirigentes no mundo inteiro que não veem com bons olhos que os seus concidadãos tenham acesso à educação e, desse modo, possam ser mais livres, possam ler os acontecimentos da sua terra, dos seus partidos, dos seus governantes, com outra capacidade que, porventura, os colocaria em causa no exercício da sua governação. Mas é uma porta que temos que abrir, que temos que ajudar a abrir em tantos corações, em tantas geografias, porque lá está, assim, Portugal, em princípio, não nos parece que seja um problema urgente. Em muitas partes do mundo é um problema urgente e de primeira prioridade para a emancipação dos povos e para a emancipação de cada cidadão. É capaz de ser um problema bem mais presente em Portugal, o acesso ao mercado de trabalho e a estabilidade no mercado de trabalho. E por diferentes ocasiões o Papa refere-se especificamente aos jovens, também neste tema do trabalho, pela dificuldade que há no acesso a um posto de trabalho, enfim, nessa idade da juventude. É verdade. E o Papa lembra, mais uma vez, que o ter um trabalho não é só receber um ordenado, que é importante para providenciar o essencial para a família e para o próprio, mas também tem a ver com a concretização da sua vocação. Tem a ver também com a expressão da dignidade de cada um naquilo que é a sua corresponsabilidade e a sua colaboração, e eu penso que até o Papa diz, na construção de um mundo melhor, na construção de um mundo mais belo, mais solidário, mais sustentável. Cada um de nós tem uma vocação para concretizar. E isso passa, essencialmente, pelo exercício de uma profissão, pelo exercício de um trabalho. E aqui podemos, se calhar, cruzar aquilo que é o trabalho e aquilo que é o diálogo intergeracional. Entre aqueles que estão a terminar uma carreira de trabalho e que estão com os pés ou com a cabeça ou com o desejo de uma aposentação, de uma reforma, e aqueles que estão à espera para entrar no mercado de trabalho. E o Papa pede-nos que não ajudemos ou não alimentemos uma guerra de gerações. É um disparate quando a gente vê em tantas circunstâncias e ocasiões quererem colocar os avós contra os netos, quererem colocar os que estão perto da reforma contra aqueles que estão a iniciar uma carreira profissional. Não é por estarmos uns contra os outros que nós vamos resolver o que quer que seja. E o Papa pede, exorta, convida-nos, lembra-nos à importância de um diálogo entre as gerações. E tem uma coisa engraçada, ele fala entre os guardiões da memória e aqueles que são os construtores do futuro, ou seja, entre os mais velhos e os mais novos. E eu estou convencidíssimo que é por aí que nós somos capazes de construir a tal paz duradoura, entre aqueles que são os que transportam a memória, aqueles que nos legaram tudo aquilo que temos e que nos permite construir o futuro, e aqueles que são os herdeiros desse mesmo futuro. Aliás, que o Papa está-nos sempre a puxar as orelhas. Os jovens não são os homens do amanhã. Os jovens são o hoje de Deus e por isso também temos que exortar e lembrar que os jovens devem ser picados, devem ser espicaçados para também serem eles próprios os construtores do seu dia, do seu presente e do seu futuro. É também no contexto da pandemia que o Papa fala em problemas que afetam os idosos e os jovens, a solidão dos idosos e a incapacidade que os jovens sentem de ultrapassar esta fase e de recomeçarem as suas vidas. Há aqui um risco acrescido para quem inicia cursos universitários, para quem chega ao fim desses cursos e procura um posto de trabalho. Há o perigo da desistência? É muito aflitivo. Nós, quando partilhamos com uns e outros essas situações,
sentimos às vezes impotentes em poder ajudar. Ou seja, aquilo que ou que são as expectativas e os sonhos de alguém que está a começar. Aliás, o nosso cardeal Tolentino falava ou convidava-nos a não permitirmos que os jovens deixem matar, deixem anular, que deixem de sonhar, não é? Que não permitam que os seus sonhos deixem de ser uma possibilidade no futuro. E toda a sociedade tem que colaborar para que isso aconteça. Mas, ao mesmo tempo, quando olhamos para os avós, quando olhamos para os mais velhos, vemos que, às vezes, é um outono da vida que não está devidamente acompanhado por todos os que devemos acompanhar. Ou seja, alguém que deu a sua vida, que foi um profissional de excelência e que agora tem dificuldade em se encontrar nesta nova fase da sua vida. Não pode ser deixado sozinho. Sim, o que eu vou dizer não é muito consensual na nossa sociedade, mas eu acho cada vez mais que um dia temos que encontrar o lugar dos senadores, né? Era muito importante que a nossa sociedade criasse um lugar para aqueles que terminaram a sua carreira profissional naquele espaço de tempo da idade específica, mas que tenham uma experiência acumulada magnífica e seria uma mais-valia para a governação, para as decisões de legislação, para decisões autárquicas, para muitas situações do nosso dia-a-dia em que ouvirmos o mais velho, ouvirmos aquele que teve experiência feita de uma caminhada realizada, seria uma mais-valia para todos. E criarmos senados por profissões, por ordens, por níveis de responsabilidade autárquica, legislativa, de órgãos de soberania. Eu confesso que sou um grande defensor de nós trabalharmos para que os mais velhos, os de experiência feita, realizada e porventura terminada, pudessem ter um lugar institucionalmente criado para serem ouvidos. Aliás, nós quando dizemos que para educar uma criança é preciso uma aldeia, não é? E nessas aldeias os mais inteligentes são aqueles que dão tempo de antena aos mais velhos, porque há pecados, há quedas, há sofrimentos que podiam ser evitados numa sociedade se nós tivéssemos a disponibilidade para aquilo que o Papa nos diz, de ouvirmos aqueles que já fizeram o caminho que nós estamos a começar. Acha que tem viabilidade essa proposta diante da pressão e da decisão por condicionantes e por indicadores políticos e económicos? Quando a gente começa, nem se olha à pessoa. Sim, quando a gente começa esta conversa, vem logo a conversa dos taxos, do custo das coisas. Aliás, é quando falamos de regionalização, quando falamos de uma reforma, enfim, de termos duas câmaras, de o Parlamento ter menos deputados e, porventura, ter um círculo de senadores, vem sempre a parte mais negativa, porventura, que possa estar associada a esta reflexão. Mas nós temos de ter a coragem de fazer a reflexão, não é? De, a certa altura, todos, a sermos capazes de encaixar cada um nas dinâmicas de consulta e de corresponsabilidade com consequências práticas. Agora, que é um prejuízo para a sociedade nós não darmos tempo de antena, nós não pesarmos aquilo que é a opinião dos mais velhos, dos reformados, dos senadores de cada área e de cada situação, é um prejuízo para os mais novos. Isso estou convencido que sim. Falemos especificamente dos mais novos a propósito do Ano Europeu da Juventude, este ano 2022, que oportunidade constitui para quem sonha um mundo diferente e procura um mundo mais sustentável, mais com o diálogo entre todos. Foi uma feliz iniciativa da Comissão Europeia. Confesso que, infelizmente, com a pandemia, não tem sido possível parar, pensar e ponderar até algum tipo de trabalho mais conjunto e mais interligado com as próprias instituições europeias. Tem um papel muito importante na nossa vida. Apesar de negarmos, porventura, ou não termos conhecimento disso, cada vez mais o nosso futuro passa pelas decisões europeias e não tanto por aquilo que são decisões nos nossos parlamentos. A realidade é essa. E é bom que nós tenhamos oportunidades, primeiro, de aproximar os jovens dessa realidade europeia e até de conhecerem aquilo que são as instituições europeias e conhecerem aquilo que é o papel de cada um neste grande conjunto de nações que somos e que queremos construir algo de novo. Aliás, eu penso que no coração dos jovens,
quando eles são interpelados sobre aquilo que é o governo, aquilo que são as instituições de governo do seu país, eles não têm muito conhecimento. E se nós alargarmos para o nível europeu, eu acredito que ainda já há mais menos referências. E, portanto, isto é uma oportunidade de aproximar os jovens daquilo que é a realidade dos instrumentos e das instituições europeias. E, por outro lado, também, sermos capazes de aquilo que o Papa nos pede e que nós sabemos de cor, mas temos dificuldade em concretizar, que é aproximar-nos daquilo que são, efetivamente, as urgências, as prioridades no coração dos jovens. Porque às vezes nós temos, todos, não é? E eu de um modo especial também bato com a mão no peito, não bato por causa do microfone, mas que é prepararmos coisas para os jovens que nos dão satisfação a nós. E às vezes não estamos a acertar. Achei curioso que, quando a gente vai à procura de informação sobre este ano europeu dos jovens, uma das primeiras indicações que encontra, dos primeiros desafios, é perguntar aos jovens o que é que querem do ano europeu, o que é que propõem para o assinalar. É a velha receita do nosso querido Baden-Powell, não? Ask the boy. Não é? É um método que não deixa de passar tanto tempo, não? Passado 100 anos, mais ou menos, não deixa de ser atual. De sermos capazes de perguntar, de sermos capazes de ouvir e depois sermos capazes de decidir de acordo com isso. Aliás, é o que o Papa está sempre a dar na cabeça. E de lhes pedir a decisão, não? De sermos, porque às vezes, ou algumas vezes, ou demasiadas vezes, ouvimos, somos capazes de ouvir, mas depois continuamos a decidir de acordo com aquilo que é o nosso desejo, o nosso conforto, e não propriamente de acordo com aquilo que possa ser o conforto, o desejo, a vontade e o sonho dos jovens. Daí que, ainda não encontrei como, gostaria de corresponder àquele desafio que o Papa de vez em quando faz, do a ser lio, ou seja, de sermos capazes de proporcionar aos jovens que eles se façam ouvir, né? Que armem barraca, que façam barulho, que façam exigência, mas uma exigência de corresponsabilidade, não é? Que os jovens sejam capazes de se fazerem ouvir, mas depois também serem capazes de decidir em corresponsabilidade com o desafio do futuro comum, que depende de todos. O passo não estará aí de passar também para os jovens essa possibilidade de decidirem? Nós temos que criar ocasiões para que isso se concretize. Em muitas áreas da pastoral e da governação autárquica, nacional, internacional, às vezes eu acho que nos falta é passar da reflexão para a concretização. Há muitas áreas em que a reflexão já está gasta, né? Já não há paciência para refletir mais, há a dificuldade de passar ao concreto. E nós temos que passar ao concreto porque é urgente nós correspondermos às expectativas dos jovens e, com eles, prepararmos o futuro que já é hoje. Nessa ordem de ideias, entre reflexão e concretização daquilo que se vai refletindo, em que fase está a preparação da Jornada Mundial da Juventude? Se nós tivermos aquelas fases do amarelo, do laranja e do vermelho, não sei dizer. Sei dizer que a pandemia tem condicionado, mas também tem nos fortalecido ainda mais para aquilo que é o desafio que temos em mãos. Nós não podemos esquecer que vai fazer agora 3 anos, né, em janeiro, neste mês que estamos a iniciar, 3 anos que o Papa anunciou a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, em Portugal. Depois foi uma partida falsa com a pandemia que levamos em cima e, infelizmente, ela continua a acompanhar-nos. Mas, como o Papa diz, já não há mais adiamentos, já não há mais hesitações. Portanto, agora o caminho é para a frente. E o que estamos a fazer, ainda recentemente estivemos com os nossos irmãos do Algarve, na peregrinação dos símbolos, depois passámos a Beja, entretanto estamos já em Évora, e por isso os símbolos vão, digamos que pegando fogo, o fogo do Espírito, os símbolos vão pegando fogo às dioceses por onde estão a percorrer, os jovens vão aderindo, as redes sociais vão também entrando num crescendo, e aquilo que é a preparação material da jornada também vai acontecendo. E eu acredito profundamente que tudo vai decorrer daquilo que é a melhor maneira que Deus providenciará, porque quanto ao nosso empenho, à nossa dedicação e às centenas de jovens voluntários que já nos acompanham e que saudamos e que agradecemos, às suas famílias, às comunidades. Agora, pode haver ainda muita pergunta, alguma incerteza, não é? Quando nós falamos dos comitês paroquiais, vicariais, arciprestais ou nos Açores, das ouvidorias,
quando nós falamos nestas equipas, neste trabalho no terreno, há ainda muita pergunta, muita dúvida, que nós também temos a organização mais direta, não é? O quanto é que custa a inscrição, o quando é que vão abrir as inscrições, quando é que isto, aquilo ou outra coisa. São perguntas, são dúvidas que partilhamos, mas que estamos a construir todos juntos para os momentos certos poderem acontecer. Ainda não há perspectiva para as respostas a essas dúvidas? Muito obrigado. Há perspectivas, mas... Estou a ser porta-voz de quem pode estar a perguntar, sem dúvida. Nós temos, uma coisa que a pandemia nos obrigou foi a um suplemento de gestão das expectativas e dos calendários, não é? Nós já estamos a ver e temos visto que os calendários têm que ser geridos muito, como é que é, Agostina, não é? Os navegadores que utilizavam o mapa que iam construindo, não é? Uma navegação à vista. E isso é o que tem acontecido. Não sabermos o que é que aí vem, mas sermos capazes de permanentemente acertar o calendário para corresponder ao mundo, não é? Porque nós não nos podemos esquecer que a jornada é uma jornada aberta ao mundo inteiro. E aqui quase que voltamos ao início. Às vezes há perguntas, há datas e há expectativas que em Portugal têm um sentido, mas que no mundo inteiro ganham outra dimensão. Mas tudo decorrerá do modo que Deus providenciar, desde que os nossos corações estejam disponíveis para isso. Que oportunidade constitui também este Ano Europeu da Juventude para a preparação e para a convocatória aos jovens para a jornada? Eu acho que nos proporciona universalizar o convite, ainda com mais força, não é? Porque os Papas, desde o nosso querido saudoso Papa João Paulo II, Bento XVI, e agora o Papa Francisco, de um modo mais, reforçado, o convite para as jornadas é sempre o convite a todos, não é? Os Papas sempre fizeram um convite à juventude do mundo inteiro. E o Ano Europeu é uma oportunidade de fazermos este convite mais operacionalmente à juventude europeia, se assim podemos dizer, não é? Esta Europa que dizemos que está envelhecida, esta Europa que às vezes a tratamos como a vozinha ou como a tia mais velha lá de casa, porventura, esta Europa é uma Europa que tem nas suas fronteiras milhares, centenas de milhares, milhões de jovens que também estão à espera de um desafio, estão à espera de um convite, estão à espera de ser surpreendidos pelo convite para a Jornada Mundial da Juventude. E o Ano Europeu da Juventude pode ser uma ferramenta, um instrumento de sermos capazes de fazer chegar o convite a todos os jovens deste continente europeu. A etapa da peregrinação europeia de jovens, a Santiago de Compostela, será um marco importante? É, sem dúvida. Nós não nos podemos esquecer... Será em agosto deste ano, não é? Que os caminhos de Santiago também, eles próprios, foram estruturando um pensamento europeu, uma cidadania europeia, se assim podemos dizer, com a multiplicidade de caminhos que existem, de um modo especial o caminho português, não é? Que tem uma tradição muito profunda e uma procura muito significativa. E nós vamos fazer caminho. Os jovens portugueses, através dos comitês diocesanos, das estruturas mais locais e também o comitê organizador local. E alguns senhores bispos. Eu estou curioso da ginástica e da preparação que alguns, porventura, já iniciaram, para também fazermos caminho. E o Comitê Organizador Local é a estrutura que está a preparar a jornada aqui em Lisboa. Exatamente. Nós temos que ir fazendo também alguma catequese e alguma pedagogia quanto às nomenclaturas que não são nada simpáticas. Mas o Comitê Organizador Local é a estrutura central da organização da jornada e que também quer fazer peregrinação. Ou seja, nós estamos a trabalhar para que ali nos últimos dias do mês de julho possamos pôr o pé ao caminho e também fazer caminho, literalmente fazermos caminho, no caminho de Santiago, para participarmos na Peregrinação Europeia da Juventude, para a qual convido, e que se inscrevam nos locais recomendados, nas plataformas digitais, que ocorrerá de 1 a 6 de agosto, em Compostela, atendendo ao facto de o ano Chacobeu, o ano jubilar de Santiago Compostela, ter sido duplo, o ano que passou e este ano que começa, e por isso é uma oportunidade também de passarmos a Porta Santa e também fazermos caminho com os jovens europeus de preparação, como dizia o Sr. Bispo de Santiago Compostela, que a PR de 2022 é uma etapa que inicia o caminho para a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa em 2023. Este ano 2022, que etapas espera ver cumpridas nessa preparação da Jornada Mundial da Juventude de agosto de 2023? Ora, o ano 2022 é um coração muito especial da concretização. Nós vamos
não sabemos a data. Vamos iniciar as inscrições, o Papa será o primeiro peregrino a inscrever-se. Há coisas muito materiais dos terrenos, das infraestruturas, que vão ser concretizadas também, muitas delas, durante o ano 2022. Depois há tudo muito da programação, seja o Festival da Juventude, seja a questão da mostra, da Feira das Vocações, ou seja, há muitíssima coisa que se vai concretizar durante o ano 2022. E por isso será um ano de muita curiosidade, de muita expectativa, mas acima de tudo, como diz o nosso Duarte Ricciardi, do COL, é verdadeiramente o ano da implementação de tudo aquilo que é necessário para acolhermos os jovens do mundo inteiro no verão de 23. E se é um ano de implementação, pressupõe que já houve muita preparação, muita reflexão à volta dos dossiês. Enfim, partilho com todos que estão a ver e ouvir que nestes 2, quase 3 anos, desde 2019, que há muita gente que tem trabalhado profundamente, mas estamos sempre em subterrâneo. Não é? Foi a pandemia que nos colocou em subterrâneo, foram as eleições autárquicas que nos colocaram em subterrâneo, são agora as eleições legislativas que nos colocam em subterrâneo. Aliás, eu peço desculpa, mas eu peço, por amor de Deus, que votem. Não é? Nós não podemos dar à abstenção o trunfo das decisões do futuro de Portugal e dos portugueses. É muito importante que os portugueses e os jovens, né, aqueles que votam pela primeira vez, aqueles que vão votar pela segunda, terceira, quarta vez, é muito importante nós vencermos o fenómeno estranhíssimo da abstenção. Respeitar aqueles que tomam essa opção, mas exortar, convidar a que ninguém fique sentado, como estamos nós aqui, no dia 30 de janeiro. Votar é uma obrigação. Votar custou muito a muitos a conquista do direito do voto, homens e mulheres, e por isso é muito importante não darmos à abstenção o trunfo das decisões do nosso futuro. E por isso eu peço que, ao termos falado acidentalmente em legislativas e em eleições, que todos os cidadãos, no dia 30, exerçam o seu direito e dever de voto e, de um modo especial, olha, é uma maneira dos jovens também significarem aquilo que é o seu desejo quanto à concretização dos seus sonhos de futuro. Esperando para meses seguintes essa possibilidade de sair de um trabalho mais escondido e tornar as decisões mais visíveis sobre a preparação. Exatamente, porque quer o COL, o Comitê Organizador Local, que já falámos, quer toda a estrutura de dioceses, de vigararias e de paróquias e até de outro nível de organização, por exemplo, Coimbra tem comitês territoriais e até tem um comitê dedicado à universidade, olhem que bom, a nossa Coimbra universitária, porque nós temos que ir aos locais que não são costume, que não é hábito, não é? E nós temos tido, na peregrinação dos símbolos, essa experiência de levar os símbolos, a cruz e o ícone de Maria, a locais que não são óbvios, não são costume, e o resultado é muitíssimo positivo. Por isso, o 22 vai ser levar Cristo vivo aos locais que não é óbvio nem é costume. Estou muito curioso. Esperemos que assim aconteça. Agradeço o Dom Américo Aguiar ter estado aqui no programa 60x7 neste início de ano. Felicidades para este ano e para a preparação da Jornada Mundial da Juventude. Um abençoado ano 2023, quando ele chegar, mas por agora é implementar o 22. Muito obrigado. E desejamos também, de facto, um feliz ano novo para todos os que nos acompanham. Nós regressamos à sua companhia amanhã.